Queridos irmãos, que Jesus, na sua infinita bondade, nos auxilie, nos ampare agora e sempre. No início da nossa atividade desta noite, gostaríamos de canalizar, transmitir para os queridos amigos aqui de Divinópolis o abraço afetivo de toda a direção da União Espírita Mineira, da qual nós temos a alegria de participar. Os membros diretores enviam o nosso intermédio o seu abraço efusivo, portador dos melhores votos de paz e de muito êxito nas iniciativas que aqui se desenvolvem. Nós abrimos o Evangelho de Jesus no capítulo 8 de João e vamos encontrar no seu versículo 12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Projetando o nosso pensamento, as nossas ideias, no que respeita ao papel importantíssimo da aprendizagem e da evolução, Jesus se definia como sendo a luz por excelência. Sabemos, no acompanhamento da mensagem evangélica, que ele canalizou a cada um de nós também este papel, ao definir no capítulo 5 de Mateus: vós sois a luz do mundo, na medida em que nós vamos conseguindo apreender os elementos, os recursos que nos são encaminhados e que vamos naturalmente dinamizando-os na direção daqueles corações que nos circundam, a determinar a nossa capacidade de refletir com autenticidade os valores que nós temos aprendido. Sabemos mais que nesta oportunidade Jesus se posicionava como sendo aquele irradiador de recursos, de valores da maior importância para todos nós. Os conhecimentos, durante todo o trajeto dele entre nós, foram encaminhados com autenticidade, com muito carinho a cada um daqueles que procuravam-no na busca do equilíbrio e da sustentação. A proposta do conhecimento passou a ser uma condição inarredável no que reporta aos corações já imbuídos de uma responsabilidade maior no contexto da vida. Era necessária transubstanciar a existência como um ato natural de viver e de existir na vida por excelência e segundo a espiritualidade amiga e a experiência digna da imortalidade. Para tanto, é preciso arregimentar as informações que nos são trazidas por ele, trazidas com tal intensidade, com tal magnetismo, que esses componentes permanecem no tempo, à disposição de cada qual, que vai se abrindo no decorrer dos séculos para a grande busca do conhecimento, que leva naturalmente ao aperfeiçoamento e que, por sua vez, gera a felicidade, que vocês terão a oportunidade de ouvir com carinho amanhã. Nós vamos entendendo que no capítulo 5, versículo 5 de Lucas, Jesus, depois de utilizar o barco de Simão Pedro para promover uma orientação à grande massa, ele se volta àquele discípulo que com tanta presteza e determinação o seguia, dizendo a Simão: faze-te amar alto e lançai as redes para pescar.
E na resposta de Simão, nós começamos a entender o que é a vida sem a luz. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Evidente que a proposta de lançar a rede tinha um caráter pessoal e individual. Sobre a tua palavra lançarei. Embora na resultante dos fatos o plural aparece, porque quando alguém inicia uma tarefa, outros a ela se ajustam, se agregam, como que a nos convidar para tomarmos, cada um de per si, a sua proposta de redenção e de aprendizagem. Toda a mensagem do Evangelho se reveste de orientações sublimadas. Abrem-se os parâmetros na boca de Jesus para um entendimento capaz de gerenciar a nossa luta no terreno do nosso aprendizado com vista à aquisição da verdade. Poderíamos, a nível rápido apenas de referência, relembrar o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu a um alto monte, que nós sabemos hoje ser o Tabor, e ali se transfigurou diante deles. Narra-nos o evangelista que o seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes brancas como a luz. O fenômeno foi tão ostensivo que os discípulos ali presentes, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, ficaram praticamente inebriados, maravilhados, acrescentando-se ainda um fato, de que falavam com ele Elias e Moisés, segundo a narrativa do evangelista. Sequenciamos a narrativa e seu aspecto puramente literal e vamos notar os 4 componentes deste grupo, Jesus e mais os 3, descendo o Monte Tabor. Mas os apóstolos daquela oportunidade poderiam ter dificuldades no que reporta os seus padrões intelectivos, mas eram portadores de um profundo discernimento. Como é que o Filho do Homem poderia ali estar presente, avocando a si mesmo a condição de luz de Messias, se as Escrituras definiam que era mistério que Elias viesse antes? Então formularam a seguinte pergunta ao mestre: por quê? Porque eles viram Jesus conversando com Elias lá no Tabor. Se Elias estava no plano espiritual, como é que ele poderia ser o Messias? Por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ele não virá primeiro? Jesus, compreendendo com paciência a inquirição do apóstolo, responde: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o compreenderam. Pelo contrário, fizeram com ele o que bem entenderam. Assim farão também sofrer o Filho do Homem. E por sua vez, vai se dirigir a Jerusalém para os grandes problemas, para os martírios finais da crucificação. E no final da narrativa, desse diálogo, nós vamos ver o evangelista classificando com naturalidade. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista, que naquela oportunidade já tinha se recolhido ao plano espiritual pelo sacrifício em função das dificuldades havidas com Herodes e outros componentes da direção política naquela oportunidade. Chegam ao sopé do monte e vão encontrar um outro problema relacionado com o processo mediúnico de grandes dificuldades. Um jovem lunático estava dificultando
desafiando a capacidade operacional do amor e das terapias dos discípulos. O pai, de modo lacrimoso, procura Jesus: Senhor, socorre-nos. O meu filho é lunático e sofre muito, porque vez por outra ele é lançado na água, outras vezes no fogo. Eu trouxe aos seus discípulos, não conseguiram curá-lo. Aí Jesus declina uma expressão muito interessante: ó geração má e perversa, até quando vos sofrerei? Trazei o rapaz. E ele impõe as mãos, opera de modo tranquilo com seus recursos ante o amparo superior, e o rapazinho é retornado à sua estabilidade. Os seus discípulos perguntam a posteriori: por que não conseguimos nós curá-lo? E ele diz: por falta de fé. Porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: lança-te daqui ao mar, e ele vai se lançar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão com oração e jejum. Definindo, no decorrer de todo este capítulo 17, em expressões que seriam ao seu tempo analisadas, discutidas, trabalhadas com vistas às conquistas mais importantes de cada um de nós. No alto do Tabor, a mediunidade sublimada, com os atestados vivos de uma elevação espiritual pela sua transfiguração. Na descida do monte, uma colocação extraordinariamente literal, vaga, justa, sem discussões, de que a reencarnação é um fato. No pé do Monte Tabor, um processo obsessivo, a desafiar a capacidade daqueles que se colocavam como terapeutas na grande proposta cooperadora. Mais à frente, algo sobre a fé, que nós não podemos prescindir na grande luta da afirmação pessoal no rumo de dias melhores. E mais à frente, o convite à estrutura íntima ao nível da luta renovadora, da reeducação pessoal, oração e jejum. Cercear a manifestação infeliz e acrescentar no plano prático da vida a oração, capaz de gerenciar novos padrões na nossa própria intimidade. À luz da doutrina espírita, podemos voltar lá e trazer todos esses componentes de retorno à nossa análise com claridade. Mas a luz do mundo endereçava também encaminhamentos outros ao nosso entendimento. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade libertará. Mostrando a sua posição de mestre, a implementar em sua didática, em suas propostas pedagógicas, aquele magnetismo suave, embasado na experiência e na forma canalizadora das orientações com base na didática viva de sua ação pessoal. E os valores ganham força e permanecem no tempo, esperando as disposições pessoais de cada um. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Proposta que ele a volta e dela não abre mão. Ao tempo em que ele levava toda uma ação visando o sistema da aprendizagem como ponto fundamental, ele apresentava a sua orientação dentro de componentes que emolduravam o ensinamento de profundas vibrações afetivas, de profundos valores ao nível do amor. É impossível ensinar
sem sensibilidade e sem doses afetivas de profundidade. Nem sempre a afetação, mas com muito carinho e determinação, ao nível de uma proposta eminentemente pessoal, em que falamos com o grupo, mas identificamos-nos com cada um deste grupo num processo de pessoa a pessoa, como nós temos aprendido na didática extraordinária da mensagem espírita. E mostrando que o trabalho dele se fazia nesta moldura extraordinária do reconforto, da segurança para o aprendiz, ele termina uma sua locução extensa, dizendo no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30 do Evangelho de Mateus: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele afiançou com carinho que podia aliviar. Nós às vezes mantemos a presunção de resolver, mas nós vamos aprender ainda que a grande luta evolutiva propõe que temos que implementar a aprendizagem e a luta pessoal, sem limites, mas no que respeita ao nosso semelhante, não podemos impedir que a lei se faça como instrumento projetor da evolução de cada qual, aliviando sempre que for possível, mas não tirando o pão do abastecimento e os recursos de encaminhamento da aprendizagem de cada qual, segundo as suas necessidades pessoais. Allan Kardec avoca o tema que nós lembramos no final agora de nossas colocações, e o coloca iniciando o 6º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E no encaminhamento dos registros desse 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no seu item 5 a mensagem do Espírito de Verdade, a nos convocar aos padrões da aprendizagem e do amor. Amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo ensinamento. Para que Kardec pudesse colocar este conteúdo na sua mensagem, e esta mensagem pudesse visitar o nosso entendimento que hoje, nos dias que correm, foram muitas e muitas as providências tomadas por aqueles que nos tutelam a evolução em nome do Cristo. Afinal, quem é Allan Kardec? Que nestes próximos dias estaremos evidenciando em nossas cogitações, em nossas perquisições. Como é que foi a chegada desse missionário de Lyon? Que a nossa mente não vai. No ano de 1415, quando ele aqui esteve e retornou ao plano espiritual personificado em João Hus, a nossa mente vai bem mais lá atrás. Quando no início do século III de nossa era, vamos encontrar atividades imensas na igreja de São João em Leão, quando um número muito vasto de criaturas, identificadas com plenitude e com a necessidade de arregimentar os padrões crísticos, incluindo-os na sua dinâmica de vida, sabiam doar-se em testemunhos amplos, para que a chama da verdade do amor não se estiolasse e permanecesse acesa no decorrer dos tempos. Quando nós percorremos o livro Ave Cristo, nós analisamos com carinho tudo o que acontecia naquela oportunidade.
quando vários corações se imolavam em nome do Cristo, para que o sangue derramado fertilizasse aquele torrão, que deixaria uma vibração suave no tempo, e que a espiritualidade utilizaria, quem sabe, para retirar nos terrenos difíceis e cansados da Europa o mínimo de vibrações capazes de auxiliar espiritualmente um coração vinculado a Jesus desde os primeiros momentos, porque segundo as orientações, os ensinamentos recebidos, era ele, Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Recebe naturalmente Lyon como sua pátria. E já aos 20 anos de idade aproximadamente, já que nascera 3 de outubro de 1804, se fizera autor dos primeiros movimentos ao nível de uma disciplina acentuadamente importante no seu encaminhamento na alfabetização e orientação das crianças. Curso prático e teórico de aritmética em 2 volumes. Um curso simples, encaminhado àqueles corações que trabalhariam com a infância. Herdara do seu mestre João Henrique Pestalozzi, que aportou ao plano físico, quem sabe também, pergunta que nós deixamos ao critério de sua análise, aqueles que nos ouvem, reencarnado em 1746, para que pudesse seu pleno apogeu no campo do magistério da pedagogia, orientar aquele que iria trazer uma mensagem capaz de projetar o mundo para novas cogitações em torno dos terrenos da alma. Quando Pestalozzi regressa ao plano espiritual a 27 de fevereiro, ou melhor, 17 de fevereiro de 1827, temos certeza que ele tinha realizado, não apenas a nível pessoal, a sua missão, mas deixado um coração fertilizado para as grandes lutas com vistas ao grande futuro da humanidade. E quando Allan Kardec publica em 1824 o seu primeiro livro, em 2 volumes, ele coloca na sua capa um pensamento de Michel Montaigne, a nos mostrar a nós espíritas que realmente a sensibilidade dele era inata. Não se trata de ser melhor sábio, mas, ou melhor, maior sábio, porém, melhor sábio. Mais que a sapiência no seu sentido horizontal, vale a sapiência no seu sentido vertical do amor, do entendimento e da harmonia. E Allan Kardec trabalha toda uma experiência de vida nos terrenos do magistério. Em 1855 ele inicia o seu grande trabalho, o trabalho de codificar a doutrina. Objetivo que naturalmente ele foi arregimentando lenta e gradativamente, porque a sua forma autêntica de gerenciar as suas emoções se fez presente no próprio encaminhamento dele às primeiras sessões. E todos nós aqui presentes recordamos com carinho as suas expressões. Mesmo não tem cérebro, não tem nervos, não pode sentir nem pensar. Mas apesar de toda essa postura, ele não era cristalizado. Porque aquele que se cristaliza acaba por se estiolar-se no contexto da própria vida. Ser autêntico, duro, sincero, mas saber discernir quando isso é preciso.
É assim que nós aprendemos, à luz do Espiritismo, a evoluir. E ele se dispõe a assistir às primeiras movimentações das mesas em maio de 1855, para publicar em abril de 1857, no dia 18, a primeira obra básica do Espiritismo. E vamos observar que a obra se abre gradativamente. E quando ele retorna ao plano espiritual em 1869, no dia 31 de março, ele deixava a humanidade dotada de um código de orientações seguras num momento psicológico da nossa evolução. A transição já se encontrava em pleno andamento. O espírito racionalista da obra de Kardec já encontrava uma ressonância na maturidade do nosso povo, da nossa sociedade. Seria impossível trabalhar doutrina espírita num mundo preso ao misticismo, ou num mundo ainda amarrado às convenções puramente religiosas e dogmáticas. Os acontecimentos da Revolução Francesa fizeram praticamente implodir todo um sistema retrógrado no campo social. 1789, em julho, com a queda da Bastilha, nós tivemos praticamente instaurado um mecanismo com vistas à grande sociedade humana e não apenas à sociedade de França. A mediunidade, que vinha sendo cerceada em suas manifestações, reservando-se aos sensitivos, quase sempre a fogueira, as chamas, vamos encontrá-la desde Emanuel Swedenborg, em 1688, que volta ao plano espiritual 29 de março de 1772, deixando nítida que a humanidade já estava preparada para administrar a sensibilidade no campo mediúnico. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Aquele mesmo texto de Joel que Simão Pedro repetiu no capítulo 2 de Atos, por ocasião do Pentecostes. Mas a humanidade crescera, não, se amadurecia. Porque se a organização da família romana e a implantação do direito romano justificavam, credenciavam a terra em sua maioridade por ocasião da vinda de Jesus, esses acontecimentos definiam, no percorrer dos séculos, o amadurecimento da nossa sociedade. E a doutrina é então codificada. Vários médiuns, como que sedimentavam o edifício sobre o piso sobre o qual o edifício seria erguido. E a obra básica do Espiritismo não se estacionou no que respeita às revelações. Ela é o ponto de referência de toda uma linha informativa espiritista. Mas a doutrina teria que caminhar par e passo com a ciência. Onde a ciência para, ela pode projetar-se para mais além. Por isso é uma doutrina eminentemente dinâmica. É o que nós temos observado na atualidade do nosso Brasil e em várias outras partes, segundo as informações recebidas. Mas falamos especialmente no Brasil, por quê? Porque aqui ela tem tido a oportunidade de associar-se com tranquilidade ao piso inabalável da mensagem evangélica, sem deixar dúvidas. A doutrina é, por isto, uma doutrina a abrir-se a cada instante na canalização de novos valores. Para aqueles que observam de fora, pode ser alguma coisa auspiciosa, mas sem fundamentação de responsabilidade. Para aqueles que estão lutando no campo da doutrina,
valores acentuadamente vinculados às bases do Evangelho, da própria obra da codificação, sabe que isto é responsabilidade. O nosso Brasil está cheio de ideias, e o Espiritismo precisa mais do que ideias, precisa de valores tangíveis, de experiência, por isso que ela é científica na sua base. É preciso trabalhar com carinho para que a extensão do movimento espírita não perca o seu sentido intrínseco de educação, de orientação dos seres. Porque se ele perder este ângulo, ele perde a sua linha de relação com o superior, passando a operar somente no piso humano, no piso das cogitações puramente da sociedade terráquea. Vamos notar, por isso, que a mensagem do Espiritismo veio em perfeita consonância com o Evangelho. Não veio derrogar a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo não pode derrogar a mensagem básica do amor contida no Evangelho. Mas é preciso percorrer com carinho, com o entendimento que o próprio Espiritismo apresenta para nós, as bases evangélicas. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo? E a questão 625 de O Livro dos Espíritos responde com claridade: Jesus. Alguns acham que o Evangelho está passado. Agora o foro é da doutrina espírita. Mas quem tem percorrido a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai ali encontrar. Muitos pontos do Evangelho da Bíblia dos autores sacros em geral são ininteligíveis, parecendo alguns até disparatados por falta da chave, que faculte-se de apreender o seu verdadeiro sentido. E esta chave está completa no Espiritismo, como muitos já puderam depreender, e que todos mais tarde, melhor ainda, entenderão. Abrimos o capítulo 1, caráter da revelação espírita, em A Gênese, de Allan Kardec, e vamos detectar no item 28. A doutrina veio completar o Evangelho, mas por completar o seu ensino deve-se entender, explicar e desenvolver, e não colocar verdades novas, porque tudo ali no Evangelho se encontra em estado de germe, faltando apenas a chave para que se possa compreender o seu verdadeiro sentido. Precisamos nos embasar nas linhas básicas doutrinárias, para que possamos levar à frente todo um processo de fertilização das mentes daqueles que estão em nossa volta, como muitos nos têm auxiliado desta mesma forma relativamente às nossas próprias deficiências, mas sem criarmos escândalos e dificuldades maiores. A doutrina se impõe pelo seu conteúdo, não precisa de muita apologia de nossa parte, de muitas defesas, porque ela vai ter sequência e vai atingir seus objetivos maiores. Ela se expressa na atualidade pela sua substância extraordinariamente segura, como farol a nortear a humanidade nos dias difíceis pelos quais passamos. Quando nós abrimos a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta vem: a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós sabemos que foi preciso que os séculos e os milênios passassem para que pudéssemos encontrar uma dinâmica do Criador no plano presente em todo o universo. Inteligência suprema é uma resposta dada àqueles que já cresceram e se amadurecem no plano das cogitações da vida maior.
Lá em Deuteronômio, não. Em Êxodo, no capítulo 20, embora em Deuteronômio também nós temos as mesmas colocações, mas vamos ao livro Êxodo, no capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que puno a transgressão dos pais nos filhos, na terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Era aquele Deus difícil, vingativo, perseguidor implacável, aquele que punia o erro do filho ou da criatura. Jesus, sem se intimidar, mas em função da linha de crescimento de uma humanidade que vai marchando lenta e gradativamente, chama-o de Pai, descaracterizando aquela linha de perseguição, de poder superior, de zelo, e o transforma como um Pai amorável. Meu Pai que está nos céus, vosso Pai, nosso Pai, de acordo com os fatos que eram trabalhados em cada acontecimento da sua atividade. Conversa com a mulher samaritana, e João registra no capítulo 4, a partir dos versículos 19. Ela diz para ele: bem vejo que és profeta, fala com Jesus. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar o Pai. Jesus, com paciência, diz: crê-me, mulher, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, nós vamos adorar o Pai. E ele completa mais à frente: crê-me que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura este que assim o adora. Vamos observar: espírito e verdade. E é preciso que nós, que participamos da doutrina espírita hoje, na sua maioria aqui presente, se não todos, que a dinâmica do Criador tomou um aspecto diferenciado pelo nosso amadurecimento. Nós somos convocados a nos educar, porque o Pai não age no plano que é inerente ao homem ou ao espírito, que é o que opera, porque ele cria e nós operamos. Quando André Luiz nos escreve sobre isso na extensão universal, ele fala em co-criadores, porque a expressão fazer, a expressão operar, tudo isso é inerente aos espíritos, que também somos nós, com a diferença de estarmos encarnados. Quando a gente começa a entender isso à luz do Espiritismo, a gente começa a se analisar. E começamos a nos identificar como pessoas, criaturas importantes no universo. Porque não pode ter um pai sem o filho. O pai gerencia, o pai orienta, o pai cria, o pai oferece os recursos e o filho faz. Então, quando Jesus já falava com a mulher samaritana, espírito é verdade. Não é porque ele é um espírito personificado numa criatura além da nossa. Ele é espírito na sua essencialidade. Mas nós vamos adorá-lo em verdade. Verdade é lei. Lei é a palavra que sai, é verbalização. Eu só posso glorificar a Deus com plenitude naquilo que efetivamente eu faço. Porque o honrar o Pai representa um entendimento da divindade à luz do Espiritismo. Se ele é inteligência suprema, eu sou inteligência relativa. Se ele é a causa primária, eu também tenho aspectos causais, não a nível primário, porque isso é com ele. Eu posso ter a maior inteligência que a minha mente possa admitir, mas ele é maior do que a minha. Então não tem como se aproximar dele, a não ser que venhamos a avocar a humildade. E a coisa melhor que tem quando a gente está diante de uma criatura que pode nos sustentar e nos amparar, e que a gente se recolhe
e se agasalha nos braços desses que nos amparam, desse que nos ampara. Mas nós queremos entrar em luta. Nos mundos superiores não há luta de espírito contra espírito. Há uma busca de estar acima de, que os espíritos definem no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, não sobre o outro, mas sobre si próprio, na grande proposta da redenção pessoal. E vamos notar que a lei mosaica projeta um Deus que Jesus redirecionaria sem perda do encaminhamento. E o Espiritismo trabalha a divindade hoje, colocando-a no seu grau de inteligência suprema. Então, quando eu acho que o mundo está atrapalhado, ou estou colocando em dúvida a inteligência e a capacidade orientadora do Pai. É preciso que a gente tenha esta ótica, porque a doutrina nos oferece tais recursos. Espírito. Para muitos, espírito é uma proposta que o Espiritismo avoca, traz, explica. O que é o espírito na questão 23 do Livro dos Espíritos? É o princípio inteligente do universo. Que definição se pode dar dos espíritos? Pergunta 76 da própria obra básica. São os seres inteligentes da criação. Mas quem falou em espírito foi a doutrina. Desde sempre existiram espíritos. O Velho Testamento e outros registros religiosos não se afastam dessa verdade inarredável. Profeta diz respeito àquele que entra em relação com os planos dos espíritos. Abrimos o capítulo 8, versículo 54 de Lucas, quando Jesus atendia a filha de Jairo, que era dada como morta, e os amigos do Jairo até ironizavam: não perturbe o mestre que já morreu. Jesus entra na casa daquele companheiro, vinculado à sinagoga, entra ele com os 3 elementos lembrados por nós no Tabor: Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. Ele pega a menina e diz: levanta-te, menina. E o versículo 54 diz assim: e o espírito da menina voltou. E o espírito da menina voltou. Isso é Novo Testamento em Lucas 8,54. Não se tem espiritismo para falar que tem espírito só assim ou assado. Está lá. No capítulo 9 de Marcos, versículo 25, Jesus atende o companheiro e diz assim: espírito mudo e surdo, afaste dele. É espírito, não é outra palavra similar. Numa grandiosa linha de relação entre as mensagens que nos visitam. Abrimos a questão 149 do Livro dos Espíritos. O que sucede à alma no momento da sua morte? Volta ao plano dos espíritos de onde saíra, momentaneamente. Na pergunta 150, logo a seguir: conserva a alma a sua individualidade após a morte? Sim. Que seria dela se não a conservasse? Como é que ela pode conservar a sua alma, a sua individualidade, se não possui mais o corpo físico? E os espíritos voltam a esclarecer em cima das questões 93 e 95, já trabalhadas sobre o assunto lá atrás. Envolve-a o corpo, aurido da atmosfera do planeta em que ela estava habitando, chamado perispírito, que é aquele organismo que a entidade utiliza. E mais à frente, em outras colocações na obra básica, sabemos que nós também o possuímos. Só que no momento em que nós desencarnamos, são operadas determinadas transformações nas suas linhas fundamentais ao nível dos centros vitais, alguns deles, diferenciando o perispírito do desencarnado do perispírito do reencarnado, que apresentam naturalmente poucas diferenciações. Mas Jesus se aproxima anonimamente, capítulo 24, versículos 15 em diante de Lucas. Aproxima-se de 2 discípulos que discutiam os acontecimentos
da crucificação dele, discutindo, apreensivo do fato de que teria ou não teria ressuscitado. E narra-nos a mensagem de Lucas que ele se aproxima e começa a conversar com os dois rapazes. O que é que vocês estão discutindo aí de modo sóbrio, triste? És tu, peregrino em Jerusalém, não conheces os últimos acontecimentos? Ainda deram uma chamada nele, você está desconhecendo os fatos. Ele se apresentava diante deles com um equipamento perispirítico, possivelmente revestido de determinados padrões de materialização. Ah, mas será que ele podia materializar-se em pleno sol? Para quem pergunta, nós dizemos assim: construiu a terra. Será que ele podia organizar um corpo segundo as condições mentais e informativas que ele tinha? Mas nós temos direito de argumentar, não é para nos fechar a boca, apenas para nos dizer, é preciso encontrar como os fatos se realizam, se encaminham. Evolução. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. É assim que Jesus termina toda uma sequência de bem-aventuranças, de orientação aos discípulos, de correlação com a lei mosaica, e termina: sede vós, pois, perfeitos. E a doutrina espírita vem nos auxiliando na área do aprendizado nosso, ao nível da evolução. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Pergunta 37. Ele não pode ter se feito a si mesmo? Se está aí, que é obra de Deus. Nós podemos saber como é que os mundos foram, de que modo foram feitos os mundos. O que podemos acrescentar e informar é que eles foram organizados com base na matéria esparsa no espaço, que são 39. Pode um mundo completamente formado desaparecer? Devolver o seu material ao grande oceano? Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Mas a dinâmica da doutrina define, André Luiz, pela pressão de ondas eletromagnéticas espiritualmente dirigida, reduzem-se os espaços intratômicos para a formação de um determinado orbe. Quando esse orbe cumpre toda a sua atividade, esse orbe é esvaziado dos elementos psíquicos. E ele vai sofrer a pressão, não, a sobrepressão de ondas eletromagnéticas espiritualmente dirigidas para entrar em explosões ordenadas. Isso é doutrina, num crescimento gradativo. Porque às vezes nós achamos que a doutrina é criar coisa nova na atualidade. E aí nós costumamos criar dificuldades e julgar por terra toda uma base. Mas não do espiritismo, que ele não cai. Que a base é sustentada nos fundamentos inamovíveis da misericórdia divina. Mas caem as nossas teses. Desaparecem na grande massa. Porque já dizia Gamaliel a Paulo: aquilo que é de Deus permanece, mas se é dos homens, desaparece. A doutrina tem um sistema eminentemente dinâmico. Quando o livro Missionários da Luz foi publicado, e que no seu 2º capítulo constatou-se por revelação de André Luiz que a epífise tinha uma função glandular, os afoitos procuraram Chico Xavier tirar aquilo da obra. A ciência não provou ainda a função glandular do corpo pineal. Isso foi em 1945. Em 1958, a equipe de Aaron Lerner, na Universidade de Yale, prova a secreção da melatonina no corpo pineal. Chico Xavier não refutou de maneira negativa. O Espírito pede para deixar mais um bocadinho. Se por acaso não se comprovar, tira-se nas edições subsequentes, porque a doutrina tem que andar par e passo com a ciência, mas nada de ser afoito. Quantos têm escrito coisas que daí a pouco mesmo estão comentando o contrário? E a segurança que nós estamos relembrando para nós
originária naturalmente dos planos maiores no campo da nossa proposta de crescimento. Não é para permanecer o conservadorismo sistemático que não projeta a evolução, mas saber trabalhar com os passos que devam ser dados em cada obra do vulto de uma doutrina espírita. Na questão 43 de O Livro dos Espíritos, ainda no campo da evolução, Kardec pergunta: quando começou a Terra a ser povoada? No início era o caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar, aparecendo então os seres vivos segundo as necessidades de então. E os fatos se desenvolvem nas questões 44, 45, 50, 52 em frente. Uma perfeita correlação dos fatos, até que nós entramos na área da percepção intelectiva. Nesta altura, o mecanismo da evolução se modifica. O que era aprendido por constrangimento de fora para dentro, fazendo lembrar as linhas de condicionamento dos animais pelos reflexos, passa a modificar-se. Começa a haver orientação amorável da espiritualidade em todas as áreas, no plano técnico, no plano filosófico, no plano religioso, em todos os terrenos. A misericórdia vem revelando-nos os padrões, para que a gente possa lenta e gradativamente absorver o padrão, que é o grande primeiro passo na conquista e no encaminhamento do sistema educativo do ser. É o plano da instrução, no avanço da evolução. Mas nós ficamos na instrução, porque o plano formativo é o milenar. A gente só miscigena a nossa personalidade, novos valores que chegaram à mente pelo campo racional, mas não desceram ao coração para o plano da formação que é necessário. Nós achamos que pela instrução a gente evolui, e Jesus define que é pela formação de caracteres novos, que não é tanto por aquilo que se recebe, mas é essencialmente por aquilo que se dá. Nós recebemos instruções e achamos que conhecemos, mas no momento que a gente começa a entender com profundidade, a gente descobre que só possui aquilo que está fazendo. Porque nós não somos aferidos pelo que sabemos, senão por aquilo que fazemos. É a verdade, é a manifestação da lei incorporada em cada um de nós. Porque a instrução tem um plano relativo de informar, mas somente a educação é capaz de formar, e a evangelização é capaz de transformar os corações. Vamos observar todo o mecanismo presente aí. E o Espiritismo mostra-nos as áreas todas que abrangem os seus princípios fundamentais. Plano espiritual, lei de causa e efeito. E quando falamos na lei de causa e efeito, questão 964 de O Livro dos Espíritos, será necessária a atenção do Criador para cada ato nosso? Muitos deles não são acentuadamente mínimos na sua expressão de manifestação, para que haja esse cuidado de contabilidade desses atos? E os Espíritos, com paciência, respondem a Kardec: não, Deus tem suas leis. Se meu problema é comer demais, na próxima eu venho ter que comer de menos pelas complicações criadas no meu aparelho digestivo. É da lei. Então não temos que ter alguém com um caderninho anotando, ou com o computador marcando cada componente da nossa ação menos feliz. Tem o espírito livre-arbítrio de seus atos? Questão 843, na lei de liberdade. Sim. Ele tem direito de pensar, tem também o direito de obrar. Vamos no Evangelho, no capítulo 16 de Mateus, versículo 27, a cada um segundo as suas obras. Mas foi mais fácil trabalhar isso para o momento da morte. Aliás, as religiões trabalham para morrer.
Mas o Espiritismo trabalha para se viver. Ao nível do Espiritismo, a morte é fenômeno da vida. Ao nível de determinadas colocações mais periféricas, a gente espera o descanso depois da morte, como se a vida se embasasse em termos de felicidade em descansar. Felizmente nós já aprendemos. A gente tem umas férias, passa 10 dias na praia, está ótimo. No 11º começa a cansar. Já não aguento mais. Mas nós continuamos ainda naquele pressuposto, morrer para descansar. Enquanto isso, os espíritos estão olhando para cada um de nós e dizendo assim, será que na desencarnação dele vai ser de marca a saída dele? Ou ele vai sair mais ou menos em condições de se ajustar para reempreender a sua atividade que ele aprendeu a trabalhar com ela? São aspectos valiosíssimos. No livre-arbítrio que nós lembramos na questão 843, qualquer que quiser vir após mim, que quiser, é assim que Jesus trabalhava, aquele que quiser, tome sua cruz, siga-me, renunciando a si mesmo. A gente acha que tem que pegar uma cruz, mas acontece que o conhecimento do Evangelho, no seu aspecto de educação, está totalmente ampliada na orientação espírita. É preciso a renúncia pessoal. Assistimos a televisão na hora do jornal, depois do dia de trabalho. O menino mais novo chega ao pai, espera aí que eu não posso perder essa notícia. Quando acaba o jornal, o menino está dormindo. Incapacidade de renunciar em nome do filho, em benefício do ente querido do seu coração. Não é para desanimar a gente no campo operacional do amor, não. É para mostrar, se nós não tivermos condições operacionais mínimas em casa, nós seremos candidatos a espíritas durante muitos séculos, embora frequentando as entidades espíritas. O espírita, às vezes, que não tem uma eleição reeducativa estruturada, ele pensa quase sempre nas grandes obras. Ele tem uma altercação por telefone e diz assim, ontem foi perdão na reunião do centro e hoje eu solto os cachorros do telefone com fulano. Fica triste. As lágrimas vêm aos olhos. Ele diz assim, será que na próxima telefonema eu vou ganhar? Mas se ele não cultivar a paciência e a compreensão, ele vai falir outra vez. Porque na hora do telefonema difícil, não é hora de conquista dos caracteres. O telefonema difícil vem na hora da aferição da conquista. A gente mistura teste, aferição, avaliação, com o encaminhamento natural da aprendizagem. Não vai dar. O problema dele não é fulano na altercação do telefone, é falta de experiência na paciência. E para aprender esses valores a nível educativo, a gente trabalha sozinho dentro de casa, sem testemunhas, a não ser de alguns espíritos que porventura estejam nas imediações. E quando nós começamos a trabalhar a paciência nas mínimas coisas, até não fechar uma gaveta, pá! A gente olha assim, ninguém olhou de bater a gaveta, a gente vai lá e abre de novo, olha, fecha devagarinho. Aí a gente aprende a paciência. Porque senão a gente continua frustrado. Eu levanto pela manhã e me dirijo ao banheiro. Está fechado. É um só na casa, que é uma casa simples. Se bobear, eu quebro a porta. Mas é tão difícil a gente se controlar que quando a gente bate de leve, quem está lá dentro desconfia. Olha, o que houve com ele? Porque ele mudou. É por aí, nesses componentes mínimos da nossa vida, é que nós estamos implementando a educação, que nos projetará para momentos mais felizes, mais alegres, mais harmônicos. É desativando a pergunta tradicional do quem,
Quem tirou meu chinelo? Quem pegou minha roupa? Quem deixou esse copo aqui na mesa? Enquanto quem estiver vigorando, nós estamos procurando alguém para sacrificar. São coisas simples que mostram a nossa personalidade. Enquanto isso, nós estamos fazendo as palestras nas casas espíritas. Quem olha assim fala, quase Deus. Quase Deus. Mas nós somos aferidos em nosso passo de cada momento. Até no bater a porta do carro, até bater a campainha da casa. E na medida que a gente vai tendo isto, não vão torpedear nossa vida, não. Dentro do campo da evolução, ela vai se modificando lenta e gradativamente, mas eficientemente, para que a gente possa realmente ser investido das grandes atividades. Nós costumamos dizer em nossas colocações do dia a dia, se eu não for grande nas pequenas tarefas, eu nunca serei humilde nas grandes ou complicadas. Para tanto é uma questão de observação em volta. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. A reencarnação proposta pelo Evangelho e pela doutrina está aí para essa finalidade. Nos assegurar lenta e gradativamente tais conquistas. Mas há uma luta tremenda entre o Evangelho e a obra básica e subsidiária do Espiritismo. Tem ou não tem reencarnação? Nós queríamos ver a reencarnação clara lá dentro. Mas é um neologismo, uma expressão que não era usada lá atrás. Nós temos que buscar a orientação e a presença dela nas entrevistas.